Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento aos nossos trabalhos. A aula de hoje, pessoal, ela vai tratar acerca do tema execução no processo civil brasileiro. Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que, a início de palavras, sintonizar esse tema dentro da Lei 13.105 de 2015. Então, o primeiro ponto, pessoal, a nível introito, é identificarmos isso na topografia do CPC e trabalhar o que seja o tema, né? São duas coisas que se somam, se casam e formam uma unicidade. Bom, em essência, a lei de regência é a 13.105 de 16 de março de 2015. Não estou dizendo que é a única que trata do tema, tá ok? Nós temos outras leis, como a própria Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980, que também trata de execução. Olha, o próprio nome está dizendo, execução fiscal. Mas a lei de regência que nós vamos tratar aqui é o âmbito do CPC, e em especial conotação a parte dos artigos. Vamos colocar aqui para nós a parte dos artigos. Artigos 318 ao artigo 770 do CPC, que trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, certo? E temos aqui, pessoal, a parte dos artigos 771 ao artigo 925 do CPC, que trata, pessoal, do processo de execução. Muito bem. Bom, ao pé da letra, se a gente for buscar o que é execução, né, qual é o sentido ontológico do tema, do que serve a execução, nós temos que entender, basicamente, que a execução ela só existe diante de dois fatores que se somam. Quais são esses dois fatores? O primeiro deles, pessoal, é a existência de título executivo, seja ele um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. E o outro, pessoal, é o não cumprimento, a não observância do título, ou seja, a inadimplência, fundada no título executivo. Nós sabemos pontualmente que, conforme for o tipo de título, nós vamos ter dois tipos de tutela de execução bem diferentes. Nós vamos ter o cumprimento de sentença, sendo em regra o título executivo judicial, e nos títulos executivos extrajudiciais, então, teremos, portanto, a situação do processo autônomo de execução. Então, conforme for o título, ou vamos ter um título executivo judicial que vai gerar um cumprimento de sentença, ou teremos um título executivo extrajudicial que vai gerar, de forma clara e translúcida, um processo autônomo de execução, né? Então vamos colocar aqui, conforme for o título executivo, teremos, para efeito de tutela de execução, dois pontos. Teremos cumprimento de sentença, isso se tivermos diante de um título executivo judicial, conforme artigo 515 do CPC. Vamos ver, pessoal, que vou até colocar um asterisco, que na realidade há títulos executivos judiciais do 515 que não vão imediatamente a um cumprimento de sentença, a um processo sim autônomo de execução. E nós temos também especificamente um processo autônomo de execução, que se dará pelo meio do título executivo extrajudicial, artigo 784 do CPC. Professor, são somente esses casos que vão gerar processo autônomo do 784? Não, pessoal. Existem outros casos, outras situações que também vão gerar processo autônomo de execução. Bom, então, só para a gente, vou até botar aqui, exemplia gratia, né? Exemplo gratia, 784, que é o mais famoso. Bom, de toda essência, a partir desses elementos, sabemos que, no âmbito do CPC,
A regência da execução vai entre os artigos 318 ao 770. Só nesses artigos? Não, professor. Tem mais, não é isso? Tem, claro, tem mais artigos. Temos também a parte do artigo 771 ao 925. Só isso aí, professor? Não, tem outros artigos também que vão tocar o tema execução. Mas a parte da tutela de execução, ela se concentra de forma vertiginosa nesses dispositivos, né? Se concentra de forma vertiginosa nesses dispositivos. Bom, diante dessas informações, nós podemos agora, pessoal, iniciar e estabelecer um conceito, né? Uma visão de execução. Bom, quando a gente fala de conceito, vem do latim conceptum, que é conceber. Então a gente vai trabalhar sempre uma visão pontual, ou de um jurista, ou de uma lei, e aí vem a regra do tempus regit actu. Naquela lei, naquele período de tempo, havia um entendimento. Né? É o exemplo, por exemplo, do artigo 3º do CTN, que é a Lei 5.172, de 1966, que traz aí um conceito de tributo. De lá, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Né? Ponto, fecha aspas. Então ali temos o quê? Um conceito legal. Muitos tributaristas dizem que é uma definição. Definição, pessoal, é atribuir características, requisitos, elementos que informam. Né? Dentro desse contexto pontual, nós podemos dizer que o artigo 3º, ele não somente estabelece um conceito, mas ele vai além, traz as características do que é um tributo. Tributo é o que? Uma prestação pecuniária compulsória. Tributo não pode ser instituído se não for pela forma de lei. E sabemos que a medida provisória também institui, né? Porque tem força de lei. Então, vamos trabalhar nesse diálogo. O que importa é que eu vou trabalhar aqui uma visão, uma óptica, né? Um conceito, um conceito de execução. E eu vou pegar bastante emprestado nisso, sou muito sincero, nas lições de Daniel Assunção Neves, né, Assumpção Neves, e Humberto Teodoro Júnior. Vou trabalhar de uma forma sincrética essas duas orientações. Bom, ambos os autores, quando vão trabalhar um conceito de execução, eles estabelecem um viés de tutela de execução. Tá? Eles deixam bem claro na sua obra, nas suas obras, a ideia de tutela de execução. E essa ideia de tutela de execução, ela bebe de duas fontes. Cumprimento de sentença, aqui colocado, e bebe da fonte processo de execução, ou processo autônomo de execução, como preferem muitos autores, dentre eles o próprio Daniel Neves. Prefere essa expressão. Né? A questão da autonomia, um processo autônomo. Né? Enfim. De toda essência, nós podemos dizer que a execução, né, a tutela executiva envolve a atividade do Estado juiz, né, atividade do Estado juiz, onde emprega meios previstos em lei e estando-os à disposição do magistrado, visando a satisfação do direito material em que emerge do título executivo judicial, TEJ, ou do título executivo extrajudicial, TEE. Bom, para fins de uma pergunta de prova oral, eu tenho, né, vamos supor que você queira uma definição de prova oral, você pode perceber que aqui é uma mistura de conceitos, né, de dois autores ou até outros. Mas uma prova oral, vamos supor, Daniel Assumpção Neves traz o seguinte conceito, abre aspas, a execução é um conjunto de meios materiais previstos em lei, né, aí ele bota lá uma vírgula, à disposição do juízo visando a satisfação do direito. Né? Vamos supor que você queira uma perspectiva, né, uma óptica, né,
doutrinário, argumentativo, fazer um contraponto numa discussão. Mas aqui eu trago de uma forma bem singela, né, absorvendo, evidentemente, os outros juristas, e trago que a ideia de tutela de execução, que é o conceito sim, de execução que nós vamos trabalhar, que envolve uma atividade do Estado juiz, né, sim uma atividade jurisdicional, faz parte da tutela jurisdicional, só que de uma perspectiva um pouco angular, porque Cássio Bueno, né, inclusive, ele traz uma crítica no que tange à execução no Brasil. Por quê? A maioria dos processos, pessoal, por mais que demore até anos, eu particularmente tenho um processo que já vai entrar há 16 anos. Já foram trocados 4 advogados. Né? E aí a gente entrou no processo. Então, outros colegas profissionais já acompanharam esse processo e eu tô lá, já trocaram de advogados e tal. Começou para a Defensoria Pública, enfim. Então, um momento vai ter o quê? A execução. Em um momento vai ter a execução. E quando chega na execução, quando a gente passa para um olhar histórico, né, temporal, quando a gente olha para o passado, a gente vê o quê? Que a realidade econômica que havia no início do processo, completamente diferente da agora. Ou seja, para melhor ou para pior. No caso que eu estou acompanhando, para pior. Né? Os bens ficaram totalmente já ruídos pelo tempo, né? Os bens imóveis bem ruídos pelo tempo, em razão de uma decisão lá atrás, que está inclusive em grau de recurso. Então, dentro desse contexto pontual, nós temos que é um problema muito sério a execução no Brasil. Seja pela demora da própria fase de tutela cognitiva, né, a tutela de conhecimento, a tutela de cognição, e seja também pela própria dificuldade para você alcançar e satisfazer o crédito do exequente. Bom, existem várias iniciativas do CNJ, né? Inclusive a nova foi a Snipe, agora ano 2022, a Snipe, mas ainda pessoal, situações que ainda envolvem, inclusive, uma visão de uma cultura para dificultar, para obstinar, portanto, a persecução do crédito em sede de execução. Então, essa crítica trazida por Cássio Bueno, e ele traz muito bem que nós temos que migrar de uma visão meramente de jurisdição para uma visão mais essencialmente de jurissatisfação. Porque a jurisdição, o Estado vai lá até e vai dizer, olha, o direito concreto assiste a ele, portanto, vou gerar um título para como substanciar esse direito. Vou reconhecer isso em sentença. Exemplo, artigo 515. Lá no inciso número 1 já diz logo isso. A questão dessa sentença que vai consubstanciar um direito. A questão é, como é que eu torno efetivo esse direito? A efetividade, coibindo a impunidade. Esse é um grande problema, muito sério, no sistema judiciário brasileiro. De toda essência, o que nós temos que entender dessa sistêmica? Nós temos que entender dessa sistêmica, de uma forma bem clara, que o processo civil brasileiro ele tem que ter um olhar não somente no quesito satisfação do direito material, mas também tem que ter um olhar também à entrega do bem da vida à parte em razão do reconhecimento do seu direito. Vou colocar isso aqui daqui a pouco no texto para vocês fazerem um print e tal. O aluno gosta muito disso. Então, o que a gente poderia colocar aqui a nível de observação? Há uma crítica forte na doutrina quanto à ideia central do processo civil brasileiro, historicamente, deixar bem claro, historicamente, tá, pessoal? Hoje a realidade é um pouco diferente. Historicamente, se dedicar a jurisdição, ou seja, direito ao caso concreto, em detrimento da juris mais satisfação, que é evitar a impunidade, certo? Bom, seu olhar assim deve ser focado não somente na realização do direito material posto, reconhecido pelo
Estado juiz. Mais ainda, deve trazer balizas legais para que haja a entrega do bem da vida à parte em que assiste direito material reconhecido. Então, essa migração, essa crítica, pessoal, é trazido, portanto, na doutrina, né? É trazido, portanto, na doutrina. Tá? Aqui, Sitz, né? Sitz, o doutrinador aí. Bom, outro ponto interessante, ainda em introito, nós já trabalhamos inclusive um conceito, né, galera? Mas um outro ponto introito disso, dessa busca para que haja essa efetividade, pessoal, é o fenômeno da retirada desse tema, execução, para a esfera da atividade extrajudicial. Nós temos, portanto, um projeto de lei em andamento, que é o 6204 de 2019. Há algumas críticas, mas a tendência é essa, que é tirar, né, do âmbito, usurpar, retirar do âmbito da tutela do Poder Judiciário a execução e migrar para a atividade extrajudicial no que tange aos cartórios. Lembrando que o termo cartórico é um termo criticado na doutrina contemporânea, principalmente com o advento da Constituição de 88, porque interpreta-se como uma atividade extrajudicial de notas ou de registros ou de protestos, mas não um cartório em si. Mas a gente vê muito em livros, inclusive em decisões jurisprudenciais, a ideia e a expressão do cartório judicial, que são as varas, né, as secretarias judiciais, a qual eu, um período de tempo, já fui secretário, e não é fácil, um volume muito grande de processos. E também temos os cartórios extrajudiciais, né, que envolve os registradores, os notariais, etc., os tabelionatos, etc. Então, esse projeto de lei, pessoal, ele visa o quê, gente? Migrar a tutela executiva para o sistema registral e notarial, em especial diante do volume de processos no âmbito do Poder Judiciário. Então, vamos aqui rapidamente fazer aqui uma leitura. Gosto sempre do viés histórico, gosto sempre de uma construção histórica dos institutos. Confesso para vocês. Então está aqui o projeto de lei. E se você fizer uma leitura gradual com ele, visa o que, gente? A desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial, pessoal. Então, é um tema bastante polêmico. Você pode ver que a opinião pública em geral é pelo não, mas a opinião de muitos, sim. Eu acredito que essa opinião, sim, é de bancos, né, empresas em gerais, né, consórcios, né, entidades financeiras, imobiliárias. Eu acredito que o sim está mais nesse grupo. Porque é bastante interessante para eles, sim, um processo mais célere, inclusive para a satisfação do crédito. Né? Então, eu acredito que isso aí vai para frente, sim. Eu acredito. Posso estar errado, mas eu acredito que vai para frente, sim. Veja que começou em 2019. Projeto de lei 6204/2019. Tá? Bom, então, esse projeto ele visa várias tratativas, várias disposições, e visa, dentre eles, pessoal, a desjudicialização do Poder Judiciário. Aliás, a desjudicialização da execução civil. Tá, ok? Em outras palavras, visa migrar, né, a tutela executiva para o sistema de registral notarial, em especial diante do volume de processos no Poder Judiciário, que não dá conta, né? Não está dando realmente conta do recado. Há iniciativas bastante plausíveis, louváveis, respeitáveis, mas até os próprios críticos, os próprios juízes, se você tentar conversar com essa possibilidade de conversar, francamente, tiver um viés aberto com um ou outro magistrado, você vai conversar com ele e vai te dizer. E você mesmo, eu trabalho com muitas situações de execuções.
eu mesmo vejo um problema ainda muito sério nesse contexto. Bom, dentro desse sistema pontual, pessoal, nós vamos aqui seguir nossos barcos, nossas discussões, e vamos aqui, diante disso, fazer aqui uma espécie de recall, review, né, da tutela de execução. Os alunos pedem muito para os vídeos não serem muito longos, né? Às vezes eu uso pelo celular, se bem que a internet hoje está uma maravilha, né? Tá bem, a pandemia veio para impulsionar esses investimentos. Mas a maioria dos alunos pede para não ser muito longo, justamente para o tempo de anotação, de organização. Então não se preocupe com isso. Eu vou começar um capítulo novo aqui, mas eu vou deixar para concluir no próximo. Bom, o que eu quero começar aqui para a gente concluir no próximo bloco? É o seguinte, turma. É a classificação das tutelas. Porque ela vai nos ajudar bastante na compreensão do tema. E a gente vai, pessoal, com a classificação trazida no que tange a tutela de conhecimento, na tutela executiva, na tutela cautelar. Calma, que a tutela cautelar, pessoal, ela tem uma exceção. De fato, a regência do processo civil brasileiro hoje, ela não foca nessa ideia de tutela cautelar em si, propriamente dita. Mas existe sim previsão, pessoal, de um específico caso de tutela cautelar hoje no Brasil. Bom, então, dentro desse sentido, pessoal, eu gosto de fazer tabelas, quadros, memorizações, mnemônicos. O aluno meu já conhece já de anos isso aí. Deixa eu ver aqui, teoria ternária. Ternária tem a certeza, situação, inadimplência. Então, eu vou precisar disso aqui. Pronto, fechou a questão. Então, pessoal, tutela de conhecimento. Esse material, se você quiser tirar um print, pode ficar à vontade. Tutela executiva. Contei errado. Então, mais um. E tutela cautelar. Tudo bem. Bom, aí aqui eu vou precisar falar da tutela ternária. Tutela ternária. Não, deixa eu botar aqui. Tutela ternária. E aqui, tutela quinária. Muito bem. Bom, onde eu quero chegar? Pessoal, quais são os tipos de tutelas que hoje o sistema jurídico processual brasileiro reconhece? Quais são os tipos de tutela que o sistema processual reconhece? Ele reconhece a tutela de conhecimento, a tutela executiva, certo? A tutela executiva e a tutela cautelar. Ele reconhece essas três tutelas e a tutela cautelar. Bom, no quesito tutela de conhecimento, nós temos aqui duas visões muito bem claras. Uma visão ternária, que reconhece a existência dos seguintes fenômenos. Deixa eu inserir aqui para baixo. Os seguintes fenômenos. Crise de certeza, crise de situação jurídica e crise de inadimplência. Daqui a pouco eu vou explicar cada uma delas para vocês. Bom, na tutela quinária, ela vai aglutinar mais duas situações. Então, o que é a tutela quinária? Ela reconhece a crise de certeza, a crise de situação jurídica e a crise de inadimplência, e ela vai mais além. Ela vai identificar as situações que haja execução por força, para forçar o réu a cumprir determinação do juiz. E por fim, deixa eu incluir mais um aqui. Para substituir o réu no cumprimento da obrigação. Muito bem. Então vou aqui. Mesclar aqui. Muito bem.
Bom, vou comentar agora com vocês, não tem tempo, né? Combinei com vocês que iam ser blocos de 30 a 45 minutos. Então, pessoal, tem tempo sim. Vamos lá. Nesse contexto pontual, o que seria a tutela de conhecimento? Essa aqui depois eu ajeito aqui. Ficou um pouquinho feio aqui. Pronto. Aqui é só depois apagar. O que seria, pessoal, a tutela de conhecimento? A tutela de conhecimento, pessoal, visa o quê? A identificação do direito ao caso concreto, né? É aquela ideia clássica de jurisdição, no sentido material dos termos, no sentido do direito material, ou seja, o Estado identificar a quem é titular do direito. Então, nesse sentido pontual, eu tenho uma tutela de conhecimento. A tutela de conhecimento, pessoal, ela pode impactar numa crise de certeza, quando o objeto, o desiderato da tutela de conhecimento é para se alcançar uma tutela declaratória, uma tutela dita declaratória. Eu posso ter, pessoal, uma crise quanto à situação jurídica. Aqui a tutela que se busca é uma tutela constitutiva. Bom, eu posso também ter uma outra situação interessante na sistêmica do direito, que não é nem pontualmente uma crise de certeza e nem uma situação jurídica constitutiva. Eu busco uma condenação, né? A sentença, portanto, inclusive, ela é condenatória. Aqui eu tenho uma tutela de inadimplência, né? Tutela condenatória. E aqui a gente vai verificar a própria definição dos nomes, né? A própria definição dos nomes, respectivamente, das sentenças. Então, se eu tenho uma situação de crise de certeza, e a sentença que eu estou esperando, ela envolve uma tutela declaratória, evidentemente, a sentença que eu espero ter é uma sentença declaratória. Por quê, pessoal? Por que é uma sentença de ordem declaratória que eu almejo? Só coloco aqui uma seta. Por que é uma sentença declaratória que eu almejo? Pois eu espero uma decisão judicial que visa resolver uma situação de incerteza, né? Uma situação que, inclusive, excepcionalmente, venha a estabelecer um contexto de dúvidas, de questionamento com a relação jurídica em si ou quanto a aspectos factuais. Então, a sentença declaratória, ela envolve uma decisão judicial em que visa resolver uma incerteza quanto à relação jurídica e, excepcionalmente, o Daniel Assumpção Neves fala muito bem disso, excepcionalmente de aspecto factual. Então, essa aqui é factual. Tem que ter bem aqui, né? Então, nesse sentido pontual, é a situação da tutela declaratória. Muito bem. Então, dentro dessa dimensão, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o artigo 19, nos seus incisos 1 do CPC, e eu vou identificar também o artigo 19, inciso 2 do CPC. Bom, o inciso 1, ele fala quanto à existência ou inexistência, ou também, turma, o modo de ser de uma relação jurídica. Então, aqui no inciso 1, ele resolve incerteza quanto à relação jurídica, certo? O artigo 19, inciso 1 do CPC, ele vem a resolver uma realidade quanto à incerteza na relação jurídica. Agora, o inciso número 2, ele já tem um outro propósito. Ele vai tratar um aspecto factual. Ele resolve um aspecto de fato. Por quê? Porque ele visa, desculpa, turma, ele visa consagrar, resolver uma incerteza quanto à autenticidade ou à falsidade do documento. Então, aqui ele resolve uma incerteza
factual ou quanto ao facto. Factual ou quanto à dimensão de fato. Então, de toda essência, a crise de certeza, ela pede uma tutela declaratória. E a sentença que vai ser gerada aqui é uma sentença declaratória, que vai resolver uma situação de incerteza quanto à relação jurídica, ou quanto ao aspecto fatual. Por que eu coloquei, aliás, seja justo e verdadeiro, por que a doutrina coloca excepcionalmente uma situação factual? Pessoal, quando surge um título, não é da mesma ideia que existe uma presunção de legalidade igual a um ato administrativo. Não é bem assim. Mas quando você olha o cheque com o título, você pressupõe que ele tem todo um critério de observância da tipicidade, da legalidade. Bom, lá no artigo 887 do Código Civil, ele vai falar o seguinte, que título de crédito, enquanto isso eu vou lendo mentalmente, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literário autônomo nele contido. Lá no doutrinador, que é Cesare Vivante, ele fala para o exercício, bem aqui, e ele fala nele mencionado. Caiu uma vez na prova da CESP, há muitos anos atrás, né, porque eu não fazia faculdade. Caiu uma opção de prova que era para você identificar qual era o conceito legal. Olha como a CESP não tinha que fazer. E hoje é a Sebrasp, né? Não tinha o que fazer e perguntou isso para os caras. Qual era o conceito trazido pelo Código Civil de título de crédito. E tinha lá, título de crédito, documento necessário para o exercício do direito literário e autônomo nele mencionado. Esse nele mencionado quem traz é Cesare Vivante, que inclusive é tido como o mais correto, que é o mais correto. Quem quiser dar uma olhada na minha aula de direito empresarial, tá lá, inclusive, essa visão, essa crítica, né? Marlon Tomasetti, Flávio Ulloa, outros mais apresentam para a gente estudar. Mas o que importa, pessoal, é que o título de crédito é um documento necessário. E ele somente pode produzir efeitos quando preenche os requisitos da lei. Então, a priori, quando a gente olha um título, a gente pressupõe que ele é válido. Não é verdade? A gente pressupõe, cara, esse título é válido. Então, a crise de incerteza quanto ao aspecto factual, ele sempre é excepcional. Porque, vindo o título, e o título absorve, em tese, essas características aqui, que é a cartularidade, documento necessário, a literalidade, literal, e o princípio da autonomia, que subdivide-se, pessoal, em 2 subprincípios. Em autores colocam 3, mas isso aí é crítico, né? Isso aqui é uma posição, inclusive, crítica. Não reverbera a doutrina majoritária nem a jurisprudência. Então, o princípio da autonomia, ele fala do subprincípio da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Então, galera, ele soma esses 2 nortes, a autonomia. E aí, a doutrina também, mais de vanguarda, vai incluir mais um, que é o da legalidade. Uns falam de legalidade estrita, outros falam ponto de tipicidade, mas esse termo tipicidade, ele perde sentido quando a gente está falando, pessoal, dos títulos atípicos, tá? Dos títulos atípicos, tá? Dos títulos atípicos. Bom, dentro desse contexto pontual, nós temos, portanto, toda uma disciplina que trata do título. O título ao portador. A transferência do título ao portador se faz por simples tradição. Então, eu tenho um título, sei lá, um documento cambiário, entrego pela tradição, transfiro. Então, esse camarada recebe o título na sua mão, o título ao portador. Então, em tese, houve o que? A transferência. Não precisou do endosso. Título ao portador. E aí vem o questionamento. Bom, eu tenho dúvida se esse título é ou não válido. Bom, o aspecto ele é factual, documental. Portanto, gera uma crise de incerteza factual. Todas essas crises, pessoal, são quanto ao elemento certeza, tá? Toda discussão é quanto à certeza. Só migrando para uma outra esfera, nas ações anti-exacionais, na esfera do direito tributário, nós podemos ter uma ação declaratória de vínculo jurídico tributário com o ente federativo. Eu posso ter uma ação declaratória. Vamos supor pontualmente que há uma dúvida quanto à cobrança do IPTU. Se é um ente aqui, se é um ente lá.
Evidentemente, eu posso me valer da ação de consignação em pagamento, mas vamos trabalhar nesse núcleo, certeza. Eu posso trabalhar uma crise de certeza, que o meu vínculo como contribuinte de IPTU é o município X, não o município Y. Como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou demonstrar, evidentemente, com, primeiro, o registro do imóvel. Aonde o imóvel está registrado? Aonde o imóvel está registrado vai me trabalhar o quê, pessoal? A solução quanto à crise de certeza. Existem outras situações também que vão trabalhar essa solução, como, por exemplo, a usucapião. Nós sabemos que a propriedade, né, ela se expressa, por um lado, como direito fundamental de primeira dimensão, geração, família, certo? Está lá no contexto pontual das revoluções liberais, e nesse sentido pontual, a tutela do direito à propriedade envolve um non facere, envolve direitos, né, cujas prestações são negativas. O Estado não tem que prestar para garantir, porque é um direito nato, um direito natural, um direito que já assiste ao indivíduo. Bom, dentro desse aspecto pontual, eu vou ter o direito de propriedade. E o artigo 1228 vai falar das faculdades que me permitem o exercício do direito de propriedade, que é de usar, gozar, dispor e de reaver de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Bom, esse aqui eu não tenho de cabeça, vou ler aqui para vocês. O artigo 1228 diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e da coisa e o direito de reavê-la. Veja que são verbos. Usar, gozar, dispor e reaver. Do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então o possuidor não é proprietário. Ele exerce alguma dessas faculdades, mas ele não tem a plenitude do exercício. E outra coisa, pessoal, ser proprietário não é único e exclusivamente ter uma matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é um grande indício, é um grande fundamento, certo? É uma grande informação de que o indivíduo ele é proprietário daquele imóvel, né? Traz uma grande informação, traz uma grande contexto, né? Uma referência muito forte de quem que se estabelece um vínculo de propriedade. Mas não é a matrícula por si que é o grande garantidor. Porque eu posso, inclusive, pessoal, questionar judicialmente a questão da matrícula daquele imóvel. Né? Eu posso perfeitamente discutir o vínculo ali trazido pela matrícula daquele imóvel. Eu posso plenamente o fazê-lo, né? Dentro desse contexto pontual. Nós vamos ver daqui a pouco essas situações. Bom, de toda essência, pessoal, o proprietário ele tem o exercício das faculdades de usar, gozar, dispor e de reaver de quem quer que injustamente a possua ou de quem quer que injustamente a detenha. Então, eu posso ter, pessoal, por exemplo, dentro de um contexto, a ação de retificação de registro de imóveis. Que, inclusive, conforme ponto de Miranda, a retificação do registro do imóvel ele é imprescritível. Tá? O fenômeno da retificação do registro público ele é imprescritível. Então, ali, o registro, ele traz na matrícula, nós vamos ver isso. Quem é meu aluno de civil vai ver isso em direito notarial registral, que é um outro grupo de gravações de aula. Estou dividindo aqui em grupos. Nós vamos ver que eu posso questionar, posso retificar. Então, em toda essência, o proprietário ele tem que exercer essas faculdades. E dentro desse contexto pontual, a propriedade ela exerce função social, inclusive, pessoal, função socioambiental. Tá? Olha o que diz aqui. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. E, olha o que acrescenta, isso aqui já era padrão. E de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, a beleza naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então eu tenho um outro crivo, um outro alcance, uma outra tutela importante no quesito propriedade. Pessoal, já estamos aqui caminhando aqui aos 40 minutos. Eu vou fechar esse bloco, tá, da nossa aula e no próximo eu concluo com mais videoaula para vocês, tá bom? Meu grande abraço, até daqui a pouco e não esqueça que o sucesso é uma decisão sua e que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até a próxima.